Muito boa noite! E aí, camarada? Tudo Tudo bem, bom? amigo? Como é que você está? Quanto tempo? Beleza. Que maravilha, quanto tempo mesmo, viu? Quanto tempo! Que alegria tê-lo aqui. Já estamos aí há um bom tempo conversando, ensaiando a nossa live aqui. Sou muito feliz, muito grato pelo seu tempo, disponibilidade para estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo. Que maravilha, Gabriel. E é muito legal esse seu contato, porque faz a gente, naqueles momentos que a gente estava lá no Metafórum, né, Uhum. alinhar algumas ideias, colocar alguns papos em dias. A gente falava ali de xamanismo, de eneagrama, de constelação, de autoconhecimento. E assim, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu acho que você faz um trabalho muito de alma, como propõe a sua empresa, né? Empresa com alma. Isso reflete muito quem você é. E aí já deixo também os parabéns para sua esposa, que eu sei que ela trabalha muito junto com você, assim como a minha trabalha junto de mim, a sua esposa trabalha muito junto com você. Então, já É, deixo aqui um grande alô para ela. gratidão, gratidão. Foi muito bacana, né? A gente ter se conhecido aí numa formação de constelação, a gente poder bater aquele papo tão rico aí, a gente poder contribuir, trocar tantas experiências bacanas e você contando do seu trabalho aí com a sua esposa também, o trabalho com líderes, com coaching, com transformação, com desenvolvimento humano e tantas ferramentas, né, que você leva, você atua e você dissemina essa mensagem tão bacana. Ô César, para a gente começar aqui, eu gosto de perguntar para o convidado, né? O que você acredita, qual é a sua grande causa e quem é você? Conta um pouquinho para a gente quem é você, o que você Ah, faz. legal, Gabriel. Eu não sabia que você ia perguntar isso. Eu tinha visto, inclusive, você perguntar isso, mas não lembrava que você ia perguntar isso. Eu diria que eu sou um ser humano que percebeu que por ter recebido a vida, já é para ser muito grato isso. E por ter recebido a vida, é para dar continuidade a essa vida de alguma forma. Ou seja, proporcionar transformações em vidas, proporcionar percepção sistêmica em vidas, proporcionar novos caminhos em vida, proporcionar com que as pessoas deixem de olhar muito para trás e olhem para frente, porque é onde a vida está. Eu costumo dizer que a vida é como se fosse um rio, uma fonte de um rio, que ele nasce e ele vai encontrando desafios diversos no caminho até desaguar no mar. E o mar é como se fosse autorrealização, é como se fosse realmente aquela sensação de preenchimento, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de que eu sou um instrumento e eu cumpri minha missão. Porém, a gente sabe que a, a vida vem exatamente dos nossos ancestrais. Eles sofreram, choraram, tiveram traumas e medos, até a vida chegar até a gente. Então nós temos um compromisso ancestral, um compromisso sistêmico de fazer com que essa vida siga adiante. Até, se não for a gente, que o próximo chegue no mar. Então, o que eu busco, a causa do que eu faço, é levar a vida adiante. É promover percepção sistêmica de vida. É olhar para ângulos que a gente não olhava e perceber que ali está a vida. A gente sabe que com essa pandemia tem levado muitas pessoas a se conectar com o passado. E quando essas pessoas se conectam ao passado, lá está um cesto que lá tem tristeza, rancores, traumas, medos, ressentimentos, culpas, falta de perdão, tristeza e depressão. E na verdade, se o rio corre para frente, então essas pessoas estão correndo para trás. E para trás é correr para a morte, não para a vida. Para trás é olhar para onde a gente perde força, para onde a gente perde ânimo, para onde a gente perde vontade de viver. Então, o que eu busco é encontrar meios com que eu e as pessoas que têm contato comigo possam olhar para a vida. Isso é o que eu busco. E esse sou eu, um ser humano despido de qualquer títulos, apesar que eu gosto de, de fazer muitos cursos, porque eu atribuo que esses cursos
me dá a condição de levar a vida adiante, seja a minha, seja as pessoas que eu tenho contato. Mas não pelo ego, mas por missão de alma. Então eu não me prendo nos meus títulos, eu me prendo no que eu faço. Porque eu faço como instrumento de ser humano que faz com que as coisas sigam adiante. Então esse sou eu. Eu sou hoje casado há 31 anos que eu estou colado com a minha esposa, né? Tenho 2 filhos, a gente faz trabalho juntos de autoconhecimento sistêmico, quando a gente tem pessoas que, inclusive, eu vi pessoas aqui como o Fernando que entrou agora, vi que também a Michele entrou há pouco tempo, tem a Harry aí também. São pessoas que de alguma forma acompanham a gente. Então esse sou eu, um ser humano que olha para a vida e proporciona aquilo que o universo me dá para que outras pessoas possam olhar comigo juntos para a vida. Esse sou eu. Que incrível, amigo, incrível. Adorei a sua apresentação aqui, né? A gente gosta de realmente não se prender a nenhum título, não se prender a nenhuma descrição assim, mas é tão bom quando a gente consegue expressar, né, através do nosso coração, assim, o nosso propósito de alma, o que nos traz satisfação, realização, como que a gente pode inspirar outras pessoas a seguir esse caminho em busca da vida, né? Adorei a sua mensagem aqui. E acontece tantas coisas, né, César, na nossa vida, a gente acaba se perdendo às vezes no meio do caminho. É como se estivesse, né, numa rodovia. Eu gosto de trazer esse exemplo dentro das constelações, dentro dos atendimentos. E por alguma distração a gente se perde um pouco daquela estrada, né? A gente acaba se perdendo nas emoções, cargas emocionais, no passado. Então, que possam existir pessoas assim, eu sou muito grato de encontrar pessoas nesse caminho, como você, como grandes amigos, que possam nos lembrar novamente aonde está a vida, o que a gente está fazendo com ela, como é que a gente está, digamos assim, no fluxo, né, desse rio, para realmente sentir, navegar e poder estar a serviço de algo maior, né? Muito mais do que somente um Perfeito. trabalho, uma profissão. E a gente falou tanto sobre isso, né, na nossa primeira conversa, sobre questão de empresa, questão de como fazer diferente nos grupos evolutivos. Eu trago sempre essa visão de grupo evolutivo. Então, que a gente possa, assim, disseminar isso, possa transmitir essa mensagem, levar esse propósito, né, despertar o propósito das pessoas, ajudá-las a encontrar esse propósito e sempre olhando a vida. Adorei, adorei. E é muito interessante quando a gente não tem uma meta, quando a gente não tem um objetivo e um propósito, a vida vai perder sentido. Mas a gente foi beneficiado com ela. Então, quando eu não sigo, eu estou blasfemando o sagrado. Se eu recebi isso, é porque é algo sagrado, que eu preciso levar adiante isso. Mas para levar adiante, eu preciso mirar em alguma coisa, eu preciso criar um objetivo, uma meta, um propósito. Porque quando eu tenho um propósito, se o propósito é chegar no mar e eu sair da fonte do rio, que são meus ancestrais, em honra e respeito a eles, por tudo que eles vivenciaram, o meu objetivo é chegar no mar. Se eu vou encontrar pedras, se eu vou encontrar obstáculos, se eu vou encontrar desvio, sabe, pelo homem, se eu vou encontrar galhos, cachoeiras, não importa, porque em honra de onde eu vim, eu vou. O meio faz com que seja menor do que o meu propósito. A questão é que quando eu perco propósito e perco objetivo e metas, eu agora, meu foco vai para o meio. E no meio eu encontro gargalos, eu encontro galhos, pedras, e aí a minha intenção, nessa hora, se eu não tenho algo maior, eu me perco no meio do caminho. Entende? Então, quando eu começo a observar que o que me dá sentido de me mover é honrar e respeitar a vida que eu recebi, eu faço dela a melhor coisa que eu posso fazer. Isso a gente aprende sistemicamente. E o bom do sistêmico é perceber que não é o homem que criou. É uma lei como a lei da gravidade. Então eu não posso negar a lei da gravidade. Se eu pular do 10º andar e dizer, não, eu não acredito na lei da gravidade, eu vou desculpa a expressão, vou me lascar lá embaixo.
E eu vou continuar dizendo, mas não acredito em lei da gravidade. Mas ela não quer saber se você acredita ou não. E as leis sistêmicas exatamente propõem isso. Quando eu diz respeito ao pertencimento de um sistema da qual eu estou fazendo parte, quando eu excluo o que eu devia incluir, quando eu vou para desordem, que eu fico menor onde eu devia ficar maior, seja na empresa, seja na minha família, eu gero uma desarmonia. E quando eu não equilibro a relação dos pares, eu gero um desequilíbrio. Mas não é o homem que criou essas leis, são leis naturais. E aí essas leis vêm embasar as constelações sistêmicas para dizer, olha, existem algumas leis como outras que a gente precisa respeitá-las. Querendo ou não, acreditando ou não, precisamos respeitá-las. Porque elas estão acima do ser humano. E quando a gente tem harmonia com ela, quando a gente tem alinhamento, as coisas parecem que voltam para o trilho. Parece que o rio corre. O rio tem fluxo agora para se seguir no mar. E às vezes, quando tem um gargalo, é porque muitas vezes eu estou na posição da qual eu não recebi. Se eu sou pai, e agora eu estou na condição de filho, meu filho virou pai, então inverteu. Então, se eu sou o líder de um grupo e agora o liderado está no meu lugar e eu agora fui para o lugar de liderado, eu inverti. Então, as coisas têm os seus lugares. É uma lei natural. E isso embasa, não é o ser humano chamado Bert Hellinger que criou. Ele teve uma inteligência intuitiva poderosa, assim como a gente se sente instrumento, ele foi instrumento para catalogar, para classificar, para dizer, olha gente, existe isso. E aí ele sai desse mundo e deixa um legado. Então, quanto outros mestres deixaram legados. Mas às vezes a gente não aprende. Platão disse um dia, se a gente conhecesse as leis da natureza e se harmonizasse com elas, a gente sofria menos. Então, as coisas estão aí há muito tempo. Isso é o que dá o contexto dos arquétipos. Isso é o que dá o contexto do campo. Existem informações no campo, mas a nossa antena está muito fraquinha para captar. Quando você quer escutar música clássica, você não coloca numa rádio que só passa brega. Você vai sintonizar para a rádio que passa música clássica. Assim somos nós. Se eu quero receber algo maior, eu preciso estar em condição com que a minha antena capte algo maior, porque no campo tem tudo. No campo existem todas as informações, porque no campo não tem passado, presente e futuro, é uma coisa só. E é isso que a gente embasa exatamente o coach xamânico. A gente pega os arquétipos que está no campo do xamanismo ao longo dos séculos, e aqui vem um adendo muito interessante. Muitas pessoas têm crenças limitantes em relação ao xamanismo, Sim. achando que é uma religião. E aí, essa crença limita dessas pessoas aproveitarem o potencial que o xamanismo traz. Então, quantas pessoas, quando olha para o tempo e vê a nuvem que está escura, ela diz assim, vai chover. Isso é xamanismo, cara. Todo mundo pratica xamanismo. Porque é uma filosofia de vida, é você poder ter contato com a natureza e perceber a sabedoria que está por trás dela para que você usufrua. O Tekainã, que é o nosso xamã, que é o cara que a gente fez a conexão do coach xamânico, é o cara que a gente aprende, é o cara que a gente tem ele como um venerável mestre de um acervo das plantas sagradas. Ele disse que se todo mundo pudesse enxergar o que as plantas ao redor da sua casa têm, essas pessoas usufruiriam de melhor saúde. Mas a gente, pela ignorância, a gente não sabe. De repente está com uma dor do rins e tem um quebra-pedra ali na pista. Mas a gente não sabe o que é quebra-pedra. E aí a gente pisa, inclusive, na planta que pode solucionar o nosso problema de rins. Então, quando eu começo a me inteirar com a natureza, quando eu começo a criar conexão com a natureza, isso são práticas xamânicas. E aqui eu deixo uma ênfase. Xamanismo não é religião. Xamanismo é uma filosofia de vida. É você estar inteirado mais com a natureza. Quantas pessoas, de repente,
vão para um banho de mar e quando tomam um banho de mar se sente mais leve. Ok. O banho de mar tem um elemento fogo, né? Tem um elemento que dá uma energia de repente para você sair leve do peso da energia densa e ficar forte para seguir em frente. Mas essa leitura as pessoas de repente ignoram, ou algumas pessoas sabem que tomando um banho de mar vai fazer com que fique mais leve para seguir em frente. Isso é xamanismo, cara. E eu fico imaginando, a maior parte das pessoas pratica, mas tem uma crença cética de religião, de que não, eu não me envolvo com isso, tem coisa de espírito. Tem nada a ver. É como se todo mundo toma água e dissesse assim, não, a água eu não gosto, porque a água faz mal. E todo mundo tomasse água todo dia. Então isso faz com que a gente reflita sobre o que há à disposição pela natureza, que a gente desconectou tanto dela que hoje a gente sofre. Eu comungo muito do conceito da autopoese, do conceito do Maturana lá, que a natureza ela se reorganiza automaticamente, independente do ser humano. Então eu costumo dizer que o que a gente provoca na natureza de desequilíbrio, a natureza não desequilibra, porque ela tem um processo de autopoese, ela se reequilibra. Agora o homem é que vai sofrer as consequências dessa autopoese da natureza. Então ela sempre vai se reorganizar. A gente é que vai sofrer pelo desequilíbrio que a gente causou. Assim como o nosso corpo. Se a gente cortar um pouco o nosso dedo, não vai sangrar até morrer. O próprio corpo tem uma autopoese. Ele vai se encaminhar para ter uma autocura, um processo de autocura, e daqui a pouco para de sangrar. A não ser que a gente atinja uma veia específica, mas isso dificilmente acontece quando a gente tem um corte numa faca, está cortando o pão. Então a gente não vai sangrar até morrer, porque o corpo tem uma autopoese. Mas nós somos elementos da natureza, então o micro representa o macro. Então a própria natureza se reorganiza. A questão é que ela vai se reorganizar com maremoto, com vulcão, com chuvas fora de época. É uma reorganização dela. E a gente vai sofrer. Então quando a gente interage mais com a natureza, a gente começa a perceber que tem sabedorias intrínsecas que faz com que a gente usufrua disso. A gente vai, eu e minha esposa, a gente vai muito lá para a aldeia Cariri Chocó, que fica em Porto Real do Colégio, aqui em Alagoas. É lá onde a gente encontra o Tecainã, a Rosinha, que é a esposa dele, o Tecainã Mirim, a Nairi, que são os filhos de Tecainã. E a gente fica na casa do Tecainã com muita gratidão por esse acolhimento e a gente aprende muitas coisas. A aldeia tem quase 4.000 pessoas. E tem o Uricuri, que ele se reúne fechado, que aí só vai os índios, que recebe sabedoria da onde? Da natureza. Aqueles que recebem a intuição da natureza repassa. E aqui, me permita, Tecainã, quando eu perguntei a Tecainã como estava o coronavírus lá. Ele disse assim, olha, César, está tranquilo aqui. Até onde eu sei, não tem grandes casos, como a gente tem ouvido falar por aí. E eles receberam intuições de tomar determinados chás. Tem quase 4.000 pessoas, tem um posto de saúde lá dentro. E nesse posto de saúde, até onde Tecainã tinha informação, não teve caso de coronavírus. E aí a gente fica olhando, caramba, peraí, o que acontece com essa sabedoria ancestral? O que essa sabedoria ancestral tem para nos ensinar que a gente se distanciou tanto? É onde entra o universo do coach xamânico. O coach xamânico é uma integração, onde a gente junta as constelações, e as constelações sistêmicas familiares, estruturais e xamânicas. A gente, por exemplo, pega os 4 arquétipos dos animais de força dos Cariri Chocós Funiões. Porque o coach xamânico é uma integração entre eu, a minha esposa e o Tecainã.
Uhum. A minha esposa, ela é consteladora sistêmica, é terapeuta xamânica. Eu entro com essas abordagens integrativas que eu trabalho, seja constelação, seja PNL, seja hipnose, todas essas eu integro isso. E Tekainã entra com a sabedoria xamânica. E a gente integra o coach xamânico. Então, quando a gente vai para a aldeia, normalmente a gente troca conhecimentos. E lá na aldeia, a gente faz sempre alguma coisa interessante. Quando a gente vai levar, que a gente tem um evento vai acontecer em setembro aqui em Alagoas, em Marechal Deodoro, no Hotel Pé de Peão. A gente vai Uhum. fazer o coach xamânico. Entra às 9 horas da manhã e só sai no domingo, 6 horas da noite. No sábado, meia-noite, a gente está fazendo toré ao redor da fogueira, fazendo os rituais ali ao redor da fogueira. Isso faz com que, quando a gente vai para a aldeia, a gente treina os arquétipos xamânicos nas constelações. Então a gente abre constelação lá xamânica, que a gente faz o equilíbrio, a terceira lei das constelações, ou seja, eles ajudam a gente a testar os arquétipos dentro das constelações e ao mesmo tempo a gente ajuda eles a olhar algo que eles não estão enxergando. Então a gente abre uma constelação com os 4 elementos, por exemplo, fogo, terra, ar e água. A gente abre uma constelação xamânica ali com a constelação estrutural e a gente percebe o que está acontecendo para uma meta específica. Alguém tem uma meta e a gente abre os 4 elementos dentro da constelação estrutural e a gente vai ver qual é o elemento essa pessoa está precisando para que aquela meta seja atingida. E qual o elemento que precisa ser mais distanciado. Então a gente sabe que o fogo, ele ativa, ele tem a ver com movimento, a pessoa tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas acontecer. Isso é o elemento fogo. A gente sabe que a água são as emoções. Então, o quanto eu estou em baixa de água, o quanto eu estou em alta de água. A gente sabe que a terra é fechar ciclos, é focar em resultado, é focar em solução, não ficar no meio do caminho, patinando, é focar nos resultados efetivos. E a gente sabe que o ar são os pensamentos. Então, o excesso de ar leva eu a pensar demais e não fazer nada. Então, quando a gente abre uma constelação estrutural xamânica, a gente percebe qual elemento está atrapalhando com que aquela pessoa atinja a meta que ela quer. Então, se é o elemento ar, a gente ali já faz uma constelação e já coloca o elemento ar no lugar dele. E a gente percebe qual elemento vai ajudar a pessoa naquela meta. Se for fogo, a gente ativa o elemento fogo na constelação e a pessoa termina percebendo o que é que ela precisa fazer. Então a gente testa isso na aldeia. Quando a gente leva para o coach xamânico, a gente leva o que a gente testou na aldeia. Então a gente abre no coach xamânico constelações xamânicas usando as 4 luas, os 4 elementos da natureza, os 4 portais, sabe? A gente usa os arquétipos do xamanismo para fazer com que a gente possa visualizar no campo, porque no campo tem tudo. Então a gente usa a sabedoria xamânica junto com o coach sistêmico generativo e as constelações. Esse trio é a base do coach xamânico. As constelações, o xamanismo e o coach. Mas é o coach sistêmico generativo. Diferente do coach tradicional, que quer saber em performance, performance, performance. A gente trabalha o coach sistêmico, que é a constelação com coach, e o generativo, que é do Steve Gilling e o Robert Diltes. Os caras criaram uma modalidade de coach que não tem ferramentas práticas, não, cara. Ali, você anotando as coisas, é no corpo. Você faz um download do campo usando o seu corpo para que você possa sentir o que está por vir. Então a gente faz uma conexão usando o coach generativo, colocando princípio da hipnose ericksoniana, princípio da PNL sistêmica, que é o quais o Steve Gilling e o Robert Dilts, eles formaram o coach xamânico para colocar a gente numa condição de conectar melhor com o que existe no campo,
do campo quântico e fazer com que a gente possa fazer download disso. E quando eu faço download disso, eu ressignifico, eu modifico, eu faço algumas falas sistêmicas e eu faço um upload. Olha que coisa maravilhosa. Então, o coach xamânico é uma mescla integrativa que você precisa estar em estado de presença para você sentir seu corpo como o maior instrumento. Então, pense comigo. No coach xamânico, você só consegue sentir os arquétipos se você estiver em estado de presença. Ou senão, você fica muito cognitivo e não processa aquilo no seu corpo. Nas constelações, você precisa do corpo para canalizar o que o campo traz. E no coach sistêmico generativo, você precisa do corpo. Então, o estado de presença, o estado de mindfulness, o estado de conexão de eu sentir meu corpo antes de sentir a minha mente e as minhas emoções, é a base do coach xamânico. Porque aí eu conecto ao campo e eu faço download dos arquétipos xamânicos, faço download dos princípios da física quântica usando o coach generativo e faço download usando todo esse contexto dentro de uma melhor condução. Isso é que faz com que o campo arquetípico esteja à disposição. Então, a proposta do coach xamânico é usar o campo quântico, é usar a psicologia transpessoal, é usar a metafísica que está à disposição do ser humano. Mas a gente racionalizou tanto, a gente usou tanto o pensamento linear, que a gente desplugou dessa sabedoria que está no campo. Essa é a proposta do coach xamânico. E Carl Jung tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz assim: até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você chamará isso de destino. O segredo é da consciência o que está no inconsciente. A nossa mestra Cornélia fala que 90% a 95% de tudo que acontece está no inconsciente. Então, o estado de lucidez que o mindfulness propõe, o estado de presença propõe, o Steve Gilling, ele diz o seguinte, que o nosso corpo, ele é o maior instrumento de captação do campo quântico. Porque a nossa mente mente. E o corpo não mente. Só que a mente é o gargalo. Ela vai querer explicar tudo que entra. Então, se meu corpo puder mandar uma informação para a mente, onde a mente não julgue, a gente pode encontrar melhores caminhos para seguir. Isso é a proposta do coach xamânico. É fazer com que a gente se conecte melhor e de uma maneira mais enfática ao que está à disposição. Sem julgamento, que o mindfulness propõe isso também, sem julgamento, simplesmente experimentando o momento presente, a experiência do momento. Amigo, É bonito, magnífico, magnífico. Adorei, sem palavras aí para descrever todo esse ensinamento que você trouxe, né? Conectando as ferramentas, conectando tudo isso nessa proposta que vocês fazem, né? Nessa metodologia aí que vocês uniram integralmente. E eu fico muito feliz mesmo de poder estar aprendendo com você. A gente aprendi tanto nas nossas conversas lá na formação, aprendo tanto acompanhando aí alguns trabalhos que você faz, e agora aqui aprendendo muito também, porque eu sou muito conectado com essa filosofia do xamanismo, né? Já fazem alguns anos, e eu comentei muito com você, que isso me inspira muito a me conectar com a natureza, né? Como é que a gente pode resgatar essa conexão, que é da onde a gente veio. E aí, numa iniciação, né, que eu tenho participado assim, desde o começo do ano, de aprofundamento mesmo a essa filosofia, essa sabedoria nativa, eu conheci muito essa visão de como se conectar com os povos originários. Eu gosto muito dessa forma de trazer, né, o quanto a gente se desconectou da natureza, seja aí no silenciar a mente, nesse estado de mindfulness, estado de presença, para você colocar o seu corpo, né, como essa antena que você trouxe, e poder captar os sinais, porque os sinais estão acontecendo em todos os momentos, né, as energias estão circulando.
como que a gente se conecta novamente com a natureza e, digamos assim, sintoniza, né, a nossa presença, o nosso ser, nossa alma com tudo isso que está acontecendo. Então, que bacana que vocês estão fazendo esse trabalho lindíssimo, aí principalmente com essa conexão, né, com os Cariri Chocó. Recentemente estive com o Ianã, mestre dos cantos do Cariri Chocó, e eu comentei com ele, né, do seu trabalho, do Tecainã, e ele falou que ele é tio do Tecainã. Eu achei muito bacana, e ele está contando um pouco como que era também essa experiência lá da aldeia, como é que estão, né, essa visão assim que a tribo se propõe a estar, né, num momento e num estado diferente mesmo do que o resto do mundo, né, digamos assim. Então, como que é essa conexão já da sabedoria nativa, desses povos que mantiveram, foram os guardiões e tudo isso, né, é muito mais tranquilo, é muito mais leve. Então, que bacana que você também trouxe isso, né, de que essa oportunidade aí de estar conectado com essa tribo magnífica, a tribo Cariri Chocó, tanta cultura, né, que é espalhada. Eu tenho muitos artefatos aqui, aprendi muitos cantos com o Ianã. Então, como que a gente pode levar isso adiante? Porque são nesses momentos, né, nessa conexão com as pessoas, conexão com a natureza, seja em algum ritual, alguma cerimônia, tudo isso fortalece para a gente se conectar com tudo que existe, né? E aí, que bacana que você possibilita aí esse encontro, esse curso, essa conexão que vocês fazem, né, com toda essa cultura, com toda essa filosofia, trazendo aí as ferramentas da constelação, do coaching, e tudo isso proporciona esse novo olhar, essa nova visão. Eu adorei demais. Maravilha. O que eu acho muito também interessante aqui, e eu faço uma conexão quando você fala das origens, né? Então, esse cocá aqui, que está do meu lado direito, né? Ele simboliza exatamente as origens, né? A gente refletir as origens. Então, aqui em casa, eu tenho esse cocá, e a gente também tem um casal de africanos, porque aqui eu tenho uma origem mais africana, e a minha esposa tem uma origem mais indígena. Então a gente tem um cocá representando essa conexão da origem, e tem um casal africanos em madeira que representa a minha origem. E aí pense comigo, se a gente aprende a respeitar os mais velhos, por que a gente não coloca a nossa mente no lugar dela? Porque a nossa mente cognitiva é a mais nova. Então, na história da humanidade, não diria nem história da humanidade, na história do mundo, primeiro vêm os répteis. Um único cérebro reptiliano, instinto puro, sobrevivência pura. Depois vêm os mamíferos, que herdou o instinto dos répteis e agora acrescentou o cérebro límbico do sentir. E depois veio o homem, que herdou o reptiliano, o límbico e agora o neocórtex. O cara que pensa, neocórtex, o cara que sente, límbico, e o cara que age, reptiliano. Por que eu deixo a minha mente desrespeitar os mais velhos? Se a gente ensinou, se a gente aprendeu e ensina que os mais novos respeitam os mais velhos, se eu deixo a minha mente, que é o mais novo cérebro, dizer o que os dois têm que fazer, eu posso estar me levando, posso estar indo para o buraco. Quando eu digo para a minha mente, olha, eu sei que a sua função é deduzir, interpretar, eu sei qual é a sua função, mas deixa eu usar o meu reptiliano, meu sentir, as minhas vísceras, para poder captar o que o mundo, o que o universo quer dizer para mim. Aí eu mando para você. Mas você não pode, porque você não foi feita para sentir. A mente não foi feita para sentir. A mente foi feita para pensar. Então, quando a gente analisa o histórico dos ancestrais, o que veio antes, a gente começa a perceber, peraí, eu estou contrário ao fluxo da natureza, é contraintuitivo isso. Então, eu preciso respeitar o que o meu corpo sente.
e dá esse tempo para que a mente capte a informação do meu corpo. O corpo tem sabedoria que a mente não alcança. Só que como a gente valoriza tanto a mente e a racionalidade, e a nossa mestra Cornélia vai dizer, pensamento linear fecha. O pensamento sistêmico complexo é que dá percepção para o mundo. E o pensamento sistêmico complexo faz a gente usar a tríade. O coach generativo, Steven Gilligan, ele diz o seguinte, olha, eu preciso ter 3 mentes à disposição. A mente cognitiva, a mente somática e a mente de campo. A mente de campo entra pela mente somática e depois manda o estímulo para a mente cognitiva, que vai interpretar. Só que às vezes a gente inverte. Sim. E a mente cognitiva desconecta do campo. E ela fica dizendo para a gente o que a gente deve fazer. No 80% a 90% das doenças são psicossomáticas. Da onde vem? Cognitiva. As minhas interpretações equivocadas levam as minhas emoções a serem equivocadas e meu comportamento a ser equivocado. O meu corpo, na verdade, é forçado a acompanhar a minha mente porque eu coloquei tanta força nela, tanto poder, que meu corpo agora virou uma criança. E a gente aprende nas constelações, na segunda lei, que é a lei da ordem, da hierarquia, que quem vem primeiro tem precedência porque vem depois. Então, como é que a mente que veio depois quer mandar em quem veio antes? É como se o neto manda no pai e no avô. Como é? A família não vai aceitar isso. Mas a gente aceita, a mente mais nova mandando nas mentes mais antigas. Então, o coach xamânico propõe com que a gente valorize o que está à disposição de maneira natural. O Tekainã, ele é o pajé, é o xamã das ervas do Cariri Xocó. O Tekainã tem 3 etnias, Funiô, Cariri e Xocó. E quando a gente leva, por exemplo, os animais de poder dessas 3 etnias, a gente leva a cigarra, a cobra, o gavião e o sapo. E cada um desses animais tem uma representação arquetípica. E a gente abre uma constelação com esses animais e eles vão revelar coisas para a gente. Isso é que é fantástico no coach xamânico. Isso é que faz a gente perceber que a sabedoria, a informação está no campo, mas eu preciso ter um alinhamento de antena e conexão para que eu sintonize. É como eu falei da música. Se eu não sintonizar na rádio da qual eu quero escutar, eu não vou escutar. Eu quero escutar música clássica, mas eu não consigo, então procura. Vai ter uma hora que você vai sintonizar. Mas as pessoas às vezes querem escutar música clássica ou música MPB, colocando em sua passa bega. Não vai escutar. Então, como é que eu quero uma resposta se eu não estou receptivo à resposta? Não é que a resposta precisa vir a mim, ela já está no campo. Eu preciso me colocar em sintonia com o que está no campo. E isso entra a egrégora. Então, sim, quando nós estamos aqui, nós temos 15 pessoas, eu com você e quem está aqui, né? Fora as pessoas que vão ver depois. Todo mundo que entra aqui, de alguma forma, recebeu um chamado. Esse chamado pode ser pouco tempo, meio tempo ou todo o tempo conosco. E isso tem uma egrégora, ou seja, tem um campo que vibra com a pessoa que nem entrou aqui ainda. Por isso que o nosso inconsciente coletivo, ele tem mais sabedoria do consciente individual. E a gente precisa perceber que nós somos motivados a fazer mais coisas do inconsciente coletivo do que o nosso inconsciente individual. Eu penso que eu estou tomando uma decisão consciente. Não estou. Eu estou tomando uma decisão com base em todo o meu histórico de vida e o histórico dos meus ancestrais. Agora, se eu tiver estado de presença aqui agora, eu vou
contextualizar melhor o que está acontecendo. O problema nosso é que a nossa mente, ela não consegue ficar no presente. Ela vai para o passado, para o futuro, para o passado, para o futuro. Então ela fica descontextualizando. Quando ela vai para o passado, eu começo a me conectar com questões que eu trouxe do meu passado. E eu trago no meu presente algo que é do meu passado. E aí eu tomo uma decisão com base no meu passado e não no presente. E aquela decisão pode não ser assertiva. Quantas pessoas têm 40, 50, 60 anos e tomam decisões baseadas com experiência traumática de 15, de 20, de 5? Então, a questão é, eu preciso estar aqui agora e conectar ao campo de informação para que eu possa ter intuitivamente uma decisão mais assertiva. Isso é que difere a gente. A gente recebeu, pela natureza, um lado direito do cérebro e um lado esquerdo do cérebro. E os dois, quando tem uma conexão alinhada, surge uma terceira via, que é a mente sábia. É a mente que não é totalmente emocional e não é totalmente racional. Mas para que essa mente sábia atinja, você precisa ter o equilíbrio entre as duas polaridades. Isso é a lei do triângulo. Você só tem uma síntese quando você tem uma tese e uma antítese. Aí você tem a síntese. Eu só nasci, você só nasceu porque teve pai e mãe. Os contrários é que faz a gente crescer. Os iguais não faz a gente crescer. Só que a gente procura as pessoas iguais a gente. Não é bem assim. O diferente, a diversidade, faz com que a gente cresça. Porque o que eu não gosto no outro é aquilo que eu preciso trabalhar. Então, eu corro daquilo que eu não gosto no outro e quero procurar as pessoas igual a mim. E nem eu, nem elas estão crescendo. Eu só cresço no diferente, irmão. Como é que eu vou valorizar a luz se eu não conheço a sombra? Como é que eu vou valorizar o potencial da mulher se eu não conheço o homem? Então, eu só tenho a perna direita porque tenho a esquerda. E as duas fazem eu andar em equilíbrio. Então, é uma lei natural, a lei do 3, a lei do triângulo, e a gente aprende isso no Eneagrama, que você também conhece o Eneagrama. A lei do 3 é uma lei natural. Então, os contrários fazem com que eu atinja o caminho do meio. E Siddhartha Gautama, o Buda, deixou isso claramente. Nem na extrema pobreza, nem na extrema riqueza é que a gente tem iluminação, é no caminho do meio. Então, a gente precisa perceber que quando eu vou para o extremo, eu saio do trilho. Seja muito para o passado, seja muito para o futuro. E os especialistas têm dito que o excesso de futuro tem ansiedade, medo e preocupação. O excesso de passado tem tristeza, culpa e depressão. E o Brasil é o primeiro em ansiedade, segundo nessa pandemia em depressão. Então nós temos os brasileiros saindo do estado de presença do aqui e agora. Só o aqui e agora é onde tem vida. E se eu não estiver aqui agora, eu não estou vivendo. Eu estou sobrevivendo. Então, o coach xamânico ou qualquer outra abordagem que leva a gente a estar aqui e agora faz com que a gente perceba que eu tenho 52 anos. Eu, César Araújo, tenho 52 anos. Se tem uma decisão na minha frente, eu preciso estar atento para perguntar se a decisão é com 52. Mas se eu não prestar atenção, eu sou roubado pelo meu passado de algo que aconteceu com 20 anos. E aí eu posso estar criando um problema sério, sistêmico, aqui agora, onde eu estiver, porque eu não estou no momento presente. Então eu diria que o coach xamânico, ele faz a gente refletir que o estado de presença capta o que o inconsciente coletivo tem à disposição. A física quântica diz que se uma biblioteca queimar totalmente, todas as informações estão no campo ainda. E se alguém entra em sintonia, vai escrever a mesma coisa que estava na biblioteca e vai voltar para a humanidade. Então toda informação está no campo, mas eu preciso ter conexão com o campo.
E esse campo morfogenético é o que a gente aprende nas constelações, é o que a gente percebe nos arquétipos xamânicos, é o que a gente percebe no dia a dia, que uma intuição pode me dar uma informação que muitos livros não daria. Eu tenho certeza que você, eu e muitas pessoas que estão aqui, em alguns momentos fazem coisas que duvida que fez. É porque naquela hora ela puxou as antenas, captou algo do campo e virou um instrumento para passar adiante. É por isso que Albert Einstein dizia assim, olha, muito ego, pouco conhecimento e sabedoria. Muito conhecimento e sabedoria, pouco ego. O ego é responsável por fechar o fluxo da nossa alma. A nossa alma é a grande conexão com tudo que está no campo. Mas o nosso ego desconecta a gente. É onde, no coach generativo, o Steve Gillig e o Robert Dilthey dizem que a gente precisa prestar atenção em dois termos. Crash e coach. São acrônimos. Ele diz que o crash é quando a gente entra no estado de contraído, o C de contraído, o R de reativo, o A de analítico, pensando demais, o S de separado, desconectado das coisas, e o H de ofendido. E a gente fica nesse estado de contraído, reativo, analítico, separado e ofendido. Quando a gente entra nesse estado, eu entro no estado de luta ou fuga ou congelamento. E aí eu desconecto completamente do campo. Para que eu possa me reconectar ao campo, eu preciso do estado coach. Esse estado coach é um acrônimo também que vai dizer C de centrado, A de aberto, não, O de aberto, que é open, né, porque é em inglês, O de aberto, A de atento ao momento presente, C de conectado a tudo que existe e A de acolher o que chega. Então os dois no coach generativo propõem que a gente se permita estar mais em estado coach do que estado crash. Porque no estado coach você abre as antenas, capta e passa adiante. Você vira um instrumento. Você faz o que o Steve, nesse caso foi o Robert Dilthey que disse. Nesse caso você faz um download do campo. E esse conteúdo que você faz download, você vai colocar à disposição do mundo. E isso é magnífico. Eu preciso procurar estados que eu possa entrar em estado coach. Entendo o estado coach como estado de presença, centrado, aberto, atento, conectado e acolhendo. O mindfulness, ele vai dizer parecido. Ele vai dizer intenção de estar no momento presente, sem julgamento, experimentando tudo que tiver de vir, com muita generosidade. Se aquilo contribui, acolha e fique. Se não contribui, acolha e deixe ir. O que nós estamos precisando no momento atual, meu amigo e irmão Gabriel, é colocar a cabeça onde está o corpo. Para que a gente possa captar mais o que está acontecendo naquele momento. Então, quando a gente está no coach generativo, por exemplo, que a gente começa a trabalhar com a mente, o campo e o corpo, a gente começa a colocar tantas coisas maravilhosas, por exemplo, Tekainã, a gente começa a falar das luas. E eu lembro de um momento que o Tekainã falava do cavalo, o cavalo rinchava, falava do sapo, o sapo aparecia. Então, a conexão é tão forte no coach xamânico que a gente começa a perceber que as coisas acontecem de maneira muito fluida. Porque parece que as coisas estão com menos ego e mais alma presente. Então a gente, por exemplo, a gente faz a bacia de ervas, que o Tekainã
coloca algumas ervas numa bacia, a gente mergulha a nossa mão no estado de presença, e quando tira a nossa mão, vem algumas ervas específicas. E ele vai dizer o que aquelas ervas está dizendo que a gente precisa fazer. Então, ele faz a pagelança. Então, ele faz a pagelança tirando, dentro dos rituais xamânicos, ele faz tirando toda aquela energia densa que está com você no momento do coach xamânico e coloca isso para distante de você. Deixa teu campo energético mais limpo, mais puro, para aproveitar tudo que a gente vai fazer. Então, a gente abre o coach xamânico com o toré do guerreiro, onde a gente parece que é como se você tivesse 3 vezes o seu tamanho. Parece que você é muito grande, o toré do terreiro. Sabe? Você mantém alguns mantras ali xamânicos, fazendo toré com a pegada do pé direito mais forte do que o pé esquerdo, circulando com os braços conectados. Isso gera uma força tão grande que você parece ser até que você é o todo-poderoso, que pode fazer tudo. Né? Porque o guerreiro, o arquétipo do guerreiro é exatamente isso, estado de presença e vai para a mata virgem, desbastar a mata virgem, não tem medo do que vai acontecer pela frente. Ele vai em frente. E nós temos um guerreiro interno que precisa de vez em quando arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer na nossa vida. O arquétipo do guerreiro está internamente. Então a gente ativa esses arquétipos, mostrando, inclusive, numa constelação xamânica, qual desses arquétipos, o guerreiro, o curador, o mestre e o visionário, qual desses 4 arquétipos estão atrapalhando você no momento. E aí você vai perceber que, de repente, um desses arquétipos, se for mais estimulado, pode ser que você atinja as suas metas. Então, aquela coisa do propósito faz com que a gente perceba que tem algo maravilhoso. As luas, por exemplo, é algo fantástico. E as luas, a gente está na lua nova. Agora, dia 11 foi a lua nova. A gente aprende quais são os dias da força da lua. A gente olha na folhinha, Tekainã entrou agora. Está aqui com a gente. Tekainã, Kadri Chocó Funiô. Entrou agora aqui. Então, a gente aprende que as luas têm uma força que ela vai 2 dias para frente e 2 dias para trás do que a gente vê na folhinha. Mas algumas pessoas acham que a força da lua está do dia que está na folhinha até a próxima lua. Não funciona assim. Então, se a gente quer aproveitar a força da lua, se a gente quer aproveitar a influência dela para nosso dia a dia, a gente precisa entender. Por exemplo, um negócio que a gente fala, você trabalha com empresa, trabalha com liderança, eu também, e tem algumas pessoas que participam do coach xamânico conosco, porque a gente faz o presencial e também faz o online. Então, as pessoas que estão aqui, eu acho que alguém já deve ter botado aqui o site, mas o site, eu vou pedir até que Hariane, que está aqui, coloque o endereço do site aqui. A gente recebe médicos, a gente recebe advogados, empresários, porque essas informações, por exemplo, da Lua, entre outras, mas da Lua especificamente, ajuda muito os médicos, por exemplo. Na Lua cheia, as nossas veias e as artérias elas estão mais dilatadas. A possibilidade de hemorragia é muito grande. Na lua minguante, elas estão mais contidas. Então é mais difícil ter hemorragia. Não que não tenha. Assim como também na lua cheia, não que alguma não vai ter hemorragia. Mas a probabilidade é muito maior na lua cheia do que na lua minguante. Então, se alguém de repente vai fazer uma cirurgia e pode escolher a data, escolha na lua minguante. Com exceção daquelas datas que aí não tem como escolher. Precisa ser amanhã,
depois da manhã, que o médico é que vai dizer. Mas se puder escolher, escolha na força da lua minguante, porque a probabilidade de hemorragia é menor do que na lua cheia. Isso na saúde, entre várias outras coisas que a gente aprende no coach xamânico. Mas vamos falar para negócios, por exemplo. Então, por exemplo, se você tem um projeto, o melhor momento de você lançar esse projeto é na lua cheia. Porque as pessoas estão mais abertas, mais sensíveis. Elas processam emocionalmente melhor o que você quer dizer com o seu projeto. Na lua minguante, as pessoas estão mais focadas em si. Estão mais introspectivas, estão mais com ela mesma. Na lua minguante, a gente precisa guardar mais segredos, porque é a lua que rouba-se muitos segredos da gente. Então, se você está com a ideia, intua na lua minguante. Na lua nova, você começa a escrever o teu projeto. Na lua crescente, ele ganha muita força, então acelere. E na lua cheia, você lança ele. Isso em qualquer âmbito, seja de negócio, seja na liderança, seja na sua casa, seus projetos pessoais, profissionais. A gente aprende isso no coach xamânico. Como usar esses recursos que estão à disposição, mas por a gente não saber, ignorar, a gente não usufrui disso. Por exemplo, se você tem algo muito polêmico para discutir, seja com seu liderado, seja com seu líder maior, seja com sua esposa, com um amigo, se tem algo que é muito delicado, não faça na lua cheia. Porque um problema desse tamanho na lua cheia fica desse tamanho. Então as pessoas estão mais sensíveis. Você pode trazer problemas que você não esperava a dimensão. Espere, se puder esperar, na lua minguante você colocar aquilo. É processar de maneira mais fria. Na lua cheia você está mais aquecido nas suas emoções. Então são informações que às vezes a gente não percebe que está à nossa disposição. Mas por não conhecer, por não ter essa curiosidade, não usufrui. E aí algumas pessoas que não estavam no início, é muito interessante, porque Kainan disse assim, é uma viagem em tempo real quando conectamos com esse campo disponível. Olha só, ele entrou há pouco tempo e já captou o que a gente estava falando. Né? Então isso é que é belo, sabe? Isso é que é fantástico. Você usar o conteúdo que está no ponto que está cego para você, mas o conteúdo está lá. Então, hoje, cada dia mais que passa, a gente tem menos tempo e mais problemas para resolver. E a nossa mente é lenta, porque ela precisa concatenar muito conteúdo, muitos dados, muitas informações para tomar decisão. Agora, imagine se você intui. A intuição é instantânea. Então, quanto mais intuitivo você ficar, mais assertivo você vai ficar, mais produtivo e mais ágil na sua decisão. E quanto mais racional, mais lento você vai ficar. Menos assertivo e menos intuitivo. Então, se a gente tem mais problemas e menos tempo para resolver, a intuição é a grande sacada. Mas para que isso eu possa fazer, eu preciso me colocar em estado que esteja receptivo ao que está no campo. E o corpo e o coração é por onde entra a intuição. Não pela mente cognitiva. 20% dos nervos que levam estímulos é de cima para baixo. 80% dos nervos que levam as informações é de baixo para cima. Então eu tenho mais informação subindo do que descendo. Quando eu tenho uma situação emocional descontrolável, quando eu tenho uma situação emocional desregulada, o meu corpo ele tem um poder rápido de intervir e regular as emoções. Está comprovado pela neurociência isso, poderosamente. Quando eu digo para mim, eu vou ficar calmo, vou ficar calmo, vou ficar calmo, isso passa 2 a 3 horas para ter efeito
da mente no corpo. Mas se eu uso uma estratégia no corpo, como a respiração diafragmática, como uma respiração profunda, que quando eu expiro, eu ativo o sistema nervoso parasimpático. Quando eu uso um TEP, do TFT, do FT, ou se não do processo rápido de informações, quando eu uso ponto da acupuntura no meu corpo com determinados estímulos verbais, eu mando rapidamente uma informação do meu corpo para o meu cérebro. Então, o cérebro não obedece o corpo que obedece o cérebro. Só que a mente foi treinada a obedecer, a mandar uma mensagem para o corpo e o corpo a obedecer. Mas, naturalmente, para regular as emoções, é de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque vem dos mais antigos para os mais novos. Então, tem muitas técnicas hoje que usam o corpo para regular suas emoções. Está comprovado também cientificamente, eu aprendo muito, muito mesmo, com uma neurocientista, que é psicóloga clínica, PhD, que é a Tamara Russo, que é minha professora de Mindfulness, que é no modelo neurocognitivo, e ela diz assim, Mindfulness começa pelo corpo. E ela mostra cientificamente para a gente que nós temos um sistema inibitório, que nesse sistema inibitório tem o sistema inibitório de motor, que é o corpo, pensamentos, que inibe pensamentos ruminativos, e emocional, das emoções que a gente não quer. E ela mostra cientificamente que quando eu regulo no meu corpo, respingue em regular minhas emoções e meus pensamentos ruminativos. Então, o caminho pelo corpo regula nossas emoções e regula nossos pensamentos. E tem um psiquiatra norte-americano, um dos maiores psiquiatras que nós temos, que é o Van der Kolk. Ele diz o seguinte, hoje, para a gente tratar qualquer disfunção mental, patológica, de qualquer ordem psicológica e mental, a gente precisa de 3 movimentos. O primeiro movimento é a fala, é a terapia, é a conversa, é a ressignificação de crenças. Segundo movimento, de embaixo para cima. O corpo regulando, o corpo reorganizando a estrutura emocional. Terceiro, a medicação. Ele é um psiquiatra. Então ele diz que a gente precisa prestar atenção nessas 3 coisas se a gente quer regular nossas emoções. A questão é que as pessoas estão indo para os medicamentos, porque é mais rápido. E aí não faz um exercício físico, não faz uma respiração que regula as emoções, esquece do corpo. E às vezes nem vai fazer terapia. E passa anos e mais anos disfuncional. Algumas pessoas só trabalham o corpo e conseguem regular completamente, que não precisa de medicamentos. O que a gente precisa nessa próxima década, com tudo isso que está acontecendo com a pandemia, é dar uma atenção maior ao nosso corpo. Mas quando eu falo dar uma atenção, não é uma atenção linear, é uma atenção sistêmica. Não é colocar o corpo para fazer exercícios só. É colocar o corpo para ser uma antena do que está à disposição. Quantos insights nós tivemos quando a gente estava tomando banho? Quantos insights nós tivemos quando a gente estava comendo? Quando a gente acordou, estava fazendo exercício? Por quê? Porque naquela hora eu estou preocupado com o corpo. A não ser que a minha mente não esteja onde está meu corpo. Que normalmente quando a gente vai tomar banho, a gente só está com a cabeça onde o corpo está quando a gente liga o chuveiro. Depois a mente vai para o passado ou para o futuro. Quando a gente está comendo, a gente não coloca os nossos sentidos sensoriais para se conectar com a comida. Ou seja, não olha a cor da comida, visão. Não sente o cheiro da comida, olfato. Não escuta o som do talher, ou audição. Não sente o gosto gustativo, ou seja, os 5 sentidos. Quando está na comida, a gente faz chamado Mindfulness Eating, que é o Mindfulness ligado à alimentação.
E está comprovado que o meu suco gástrico, ele funciona melhor quando os meus sentidos estão conectados ao que eu estou comendo. Aí você vê uma pessoa que não está focado no que está fazendo na hora da alimentação, está no futuro, no passado, o suco gástrico está disfuncional. E essas pessoas começam a ter gastrite, começam a ter uma disfunção, um desarranjo, porque a cabeça não está onde o corpo está. Então, quanto mais a gente vem usando o estado de presença, mas a gente vai estar usando a regulação das nossas emoções. O que o coach xamânico propõe é usar o estado de presença conectando ao campo, seja das constelações estruturais, familiares, xamânica, seja do coach sistêmico generativo, seja dos arquétipos xamânicos. Então essa integração está tudo no campo. No coach xamânico a gente só propõe o seguinte: venha com o coração e a mente aberta. Porque é como você vai se conectar com o que está à disposição do que você precisa. Mas se você vier cheio de crenças limitantes, cheio de preconceitos e julgamentos, você vai entrar e sair praticamente do mesmo jeito. E aí você vai fazer um julgamento que não foi legal. Na verdade, estava tudo lá. Você que não se sintonizou com o que estava lá. Porque outras pessoas vão sair transformadas, ou seja, com percepções incríveis do que aconteceu. É como se a gente abrisse um portal. E você absorve aquilo e depois leva aquilo na sua caixa de ferramentas, na sua mochila, para o seu dia a dia. Seja no seu mundo pessoal, profissional, no seu mundo de negócio, nas suas relações com você, com o outro e com o mundo. O coach xamânico não propõe que a gente vivencie só aquele momento ali. E baste que você vivencie e leve na sua bagagem para o seu dia a dia. No coach xamânico você aprende que tomar uma água saborizada de manjericão, pode colocar você em mais ação na vida. Que de repente, uma água saborizada de alecrim, que você coloca alguns galhos de alecrim num litro de água, coloca na geladeira e quando tiver com sede vai lá e toma a água, pode estar ali ativando o seu elemento fogo e elemento terra. Ou seja, você tem foco no resultado e tem movimento para gerar resultado, fogo e terra. Então você aprende detalhes no seu dia a dia, junto com o Tekainã e a gente que abre esse campo para que capte o que o Tekainã está trazendo da ancestralidade, da sabedoria do dia a dia, mostrando que de repente um gengibre que você masca ele e você já sente uma energia diferente para fazer algo que você estava desanimado. Então, tem detalhes, coisas pequenas, que isso é xamanismo. Então, o xamanismo tem nada a ver com o espiritismo, tem nada a ver com... isso é um descrédito que foi dado ao longo do tempo, até porque as constelações, tem pessoas que eu encontro que têm um apreço muito grande pelas constelações e não quer saber de xamanismo. E aí eu fico me perguntando, mas Bert Helling mergulhou no xamanismo para trazer as constelações. Né? Bert Helling foi lá para a tribo Zulu, uma tribo xamânica, para poder ler o comportamento, trazer aquele ensinamento, catalogar, classificar e dizer, olha, mundo, existem essas leis aqui. Então, isso daí, na verdade, a ignorância faz com que a gente esteja desconectado da verdade. Mas a verdade sempre está posta no momento presente. Então, pode perceber que ao longo dos séculos, as pessoas que dominaram outras se fez valer pela ignorância do outro. Por isso que Albert Einstein disse a frase que eu disse. Quanto mais sabedoria e conhecimento, menos ego. E quanto mais ego, menos sabedoria e conhecimento. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende que não sabe nada. Isso é que é fantástico, Gabriel. As pessoas que acham que sabem tudo, na verdade é que não sabem nada. Porque o ego já tomou conta. Quanto mais você sabe
e você aprende que não sabe nada, é porque você está na função de alma. O ego ele é importantíssimo para a gente sobreviver, porque ele que vai dar a condição da gente comer, ganhar dinheiro, manter a família, ter um teto. O ego é que faz isso. Só que ele faz isso para que a gente tenha a base da sobrevivência. E depois a alma está à disposição para fazer o serviço dela. Então aí vem aquela dicotomia. Tem pessoas muito céticas, materialistas, que ficam enroscadas no ego, ou seja, nos 3 níveis de ego. Sobrevivência, relações e notoriedade. São os 3 níveis de ego. Os 3 níveis de alma é o que eu recebi pela dádiva divina, pelas pessoas que eu tive contato, o acesso que eu tive, o que eu recebi que eu possa ajudar o outro. É o primeiro nível de alma. A gente chama de coesão interna. O melhor que eu carreguei até hoje, as oportunidades que eu tive, e agora eu percebo que eu preciso passar adiante. E aí eu cuido de alguém ou de um pequeno grupo. O 6º nível, que é o segundo nível de alma, eu começo a perceber que existem outras pessoas que têm esse intuito que eu tenho. Que agora eu sinto que existem pessoas que estão à disposição de servir como eu. E agora eu somo, como você está fazendo aqui. Então, você traz pessoas fantásticas que têm um movimento de alma. E aí a empresa com alma, que é a sua, e tem essa proposta. Então, nós estamos vivenciando o 6º nível de consciência, que é juntar pessoas com propósito de alma. E o 7º nível de consciência, simplesmente servir, que Madre Teresa de Calcutá fez, serviu. Mas eu não posso servir se eu não tenho o meu ego trabalhando na base. Como é que eu vou servir a alma se eu não tenho o que comer? Se eu não tenho onde morar? Se eu não tenho como ganhar dinheiro? Então o ego ele é importantíssimo. Mas ele é uma parte, ele não é o todo. Ele vem fazer o trabalho duro aqui. Para depois a alma agora expandir o mundo, tudo que ela tem para trazer. Só que a gente vê pessoas que querem ser muito espiritualizadas, só de alma, e não conseguem se realizado profissionalmente, não consegue ter comida na mesa. Quer viver de luz. Não tenho nada contra. Mas como a lei do triângulo diz assim, olha, os extremos eles são importantes para que você encontre o caminho do meio. Então, olhar só para a espiritualidade, sem olhar para a vida terrena, não dá equilíbrio. Olhar só para a vida terrena, sem olhar para a espiritualidade, não dá equilíbrio. Eu preciso integrar as duas coisas. Aí eu tenho um caminho do meio. Então, o que a gente precisa, quando a gente trabalha no contexto espiritual, dizer para as pessoas, olha, existe algo aqui que a gente precisa fazer antes. A gente precisa estudar, a gente precisa quebrar a cabeça, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ter comida na mesa. Porque isso é que vai dar a condição eu fazer esse trabalho de alma depois. Porque se eu não cuido do meu corpo, eu morro. Então eu já descartei, já queimei um cartucho. Que eu poderia viver até 80 anos, mas porque eu não dei atenção ao meu corpo, eu vivo 30, 40, porque eu só queria a espiritualidade. Então eu preciso ter a base para depois fazer o serviço de alma. Ou a gente dizer para aqueles materialistas egocêntricos que, olha, existe um outro caminho aqui. Você está só enroscado aí, precisa fazer com que essa Kundalini suba. Está enroscado aí embaixo. Né? Ou seja, quando não está na sobrevivência, está... Quando ameaça a sobrevivência, quer saber quais são as relações que eu preciso fazer novas para me manter sobrevivendo. Aí eu percebo, ó, está faltando eu ser mais notado no mercado. Então eu vou fazer um curso, vou começar a botar quem eu sou para poder manter a minha sobrevivência. Aí quando diminui a sobrevivência, são minhas relações. Aí fica entre as relações, a notoriedade e a sobrevivência. Eu fico enroscado ali. E aí começa a entender que um carro do ano,
é que me dá mais notoriedade, faz eu ter melhores relações, uma casa de praia. Então eu fico enroscado ali. Um dia, quando bater as doenças da alma, que aí eu particularmente acredito que ansiedade e depressão tem mais a ver com a alma do que com o corpo, Sim. porque se fosse pelo corpo já tinha regularizado há muito tempo. O que aumenta-se muito a quantidade de remédio no mundo e as pessoas aumentam proporcionalmente a quantidade de mais ansiedade e mais depressão. Então, peraí. Se é algo matematicamente que o remédio resolve, por que está aumentando o número de pessoas mais ansiosas e depressivas? Se aumenta a quantidade de mais remédio, a indústria farmacêutica, mais remédio. Então, peraí, tem coisa errada aí. Provavelmente isso está no nível mais profundo. Está no nível de quem eu sou. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que me dá sentido de vida? O que é que me faz me colocar em estado de flow? Que meus olhos brilhem, eu perca a noção do tempo, não sinta fome nem sede, e eu continue fazendo e me retroalimentando. Opa! Quando eu entro nesse estado, pode ser que eu comece a ficar mais em estado de presença e eu saio das doenças da alma. Saio do futuro, saio do passado e agora eu vivo o presente. E ter Kainan disse uma coisa aqui. Escreveu um bocadinho. O Pode ler. sagrado, não existe alguém no sagrado, acho que é isso, arbitrário. Nós co-criamos por uma cultura de pegar o medo e se nos programarmos com a fé e o otimismo, tu ficarás bem. E os outros reprimem sua escolha de viver o aqui e agora. São essas sacadas do Tekainan que eu acho assim fantásticas, sabe? Com certeza ele deve estar chanducando agora. Na aldeia é muito legal isso, porque eles prezam muito pelo sagrado. Então você vai ver 6 horas da manhã, se ele estiver acordado, pode chanducar, meio-dia pode chanducar, 6 horas da noite, meia-noite. São horas chaves que ele chanduca. Quem não sabe o que é chanduca é um cachimbo. Né? Uhum. Chanducar, outros têm outros nomes. Eu aprendi chanduca. Então, a chanduca cria uma conexão com os xamãs muito rápido. Sim, a medicina do tabaco, né? E Toda essa conexão espiritual que o tabaco traz, né? E aí o tabaco sagrado, ritualístico, não o tabaco, né, distorcido que veio aí para o homem moderno através do cigarro, nada disso. Eu gosto muito perfeito, de me conectar através do tabaco também. perfeito. Aí olha que coisa fantástica que você está dizendo. Existem algumas práticas xamânicas que, dependendo do teu nível de consciência e da tua intenção, pode te colocar no começo de um grande caminho, no meio ou quase no fim. Sim. Existem pessoas que experimentam práticas xamânicas e não sentem nada, ou seja, entrou e saiu porque não estavam abertos. Tem pessoas que se curam, às vezes, com contato, tem insights, tem revelações, tem percepções poderosas, às vezes, numa prática simples Uhum. xamânica. Então, não é a prática xamânica, são as pessoas É que como têm você vai acesso encarar tudo isso, né? Como você vai respeitar, como você vai se conectar. a isso. E aí, por exemplo, o tambor, né? Lá a gente fala dos instrumentos de poder, da Uhum. maraca, o que simboliza a maraca. O Tecanhã vai explicar a maraca lá, mostrando que o globo é o mundo, mostrando que as esferas têm um sentido ali dentro da maraca, que a gente tem um encontro entre o feminino e o masculino na maraca. Ali tem o tambor, que aí tem a batida das ondas Schumann,
do planeta, que tem um ritmo, e o ritmo do coração ali conduz você a entrar num processo muito alterado de consciência, se você se permitir, e a gente altera, olha só, as pessoas dizem assim, estado alterado de consciência, esse negócio eu não gosto, mas espera aí, quando tu está assistindo uma novela, quando tu está assistindo um filme, que fica concentrado, esquece tudo ao seu redor, você está em estado alterado de consciência. Todos Alterado, nós, alterado pelo é, externo, né? Quando a gente mergulha exatamente. dentro de nós, é um estado ampliado, né, da nossa consciência, né? Perfeito. Aí existem pessoas que começam a ver uma notícia de morte, de tragédia, de assalto, de estupro, e aí se concentra completamente na notícia. O estado alterado e ampliado de consciência, aquelas informações estão indo para uma parte no inconsciente que pode trazer resquícios disfuncionais depois. Agora, um estado alterado de consciência poderoso e saudável. Quando você está namorando com a sua esposa. Quando você está fazendo amor. Quando você está abraçando o seu filho. Quando você está abraçando... Que tem amor, você consegue, inclusive, alterar o estado de consciência. Mas olha o que é que está à disposição. Algo saudável, algo benéfico. A questão é que as pessoas acham que estado alterado de consciência é só quando está nessas práticas de hipnose, de PNL, de práticas xamânicas. Não, a gente entra isso várias vezes no dia. Só que a gente faz isso em coisas que não são saudáveis. Imagine você em estado alterado de consciência, olhando para uma planta e intuindo o que aquela planta pode te dar de medicina para que você possa fazer um chá na próxima semana. Então a natureza está aí à disposição. A gente é que não usa ela. É só se Isso é a conectar, proposta do coach xamânico. é só se conectar. Nessa iniciação xamânica que eu estou participando desde o começo do ano, é como aproveitar essas energias. Você falou muito sobre isso, né? Tudo que está disponível e como a gente sintoniza com essas energias, sintoniza com a natureza, sintoniza com as plantas, sintoniza com a batida, sintoniza com o nosso coração. Então, como que a gente pode utilizar essa grande sabedoria nativa, milenar, preservada, né, pelos povos aí originários, pelos povos nativos, e a gente pode hoje, através de ferramentas, desses contatos, dessas conexões, de programas como o seu, dessa imersão, né, seja online, seja presencial, para a gente poder se conectar com tudo isso. Adorei, adorei demais, uma aula gigante que você trouxe aqui, uma verdadeira enciclopédia, trazendo todas essas conexões de constelação, de sabedoria, de presença, de mindfulness. Adorei, adorei tanta coisa bacana que você trouxe, meu amigo. E as pessoas que quiserem saber mais, é só acessar o programa lotus.com.br, que é um site, programalotus.com.br, e lá a gente divulga esses itens, ou acessar de repente o WhatsApp, né, que eu vou pedir se a Hariane tiver aí colocar o meu WhatsApp, estou à disposição. Eu acho que quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Isso é que eu acho fantástico. Quanto mais eu escolho o que eu recebo, mais eu recebo. Quanto mais eu seguro a informação, menos eu recebo, porque não tem como passar. Né? Então, eu acho fantástico quando eu, você e outros amigos estão à disposição de passar adiante o que recebeu. Isso é que faz sentido, isso é o que dá sentido a gente alimentar a nossa alma. Então, economizar conteúdo é ficar no ego, com medo de perder o espaço. Só que o espaço é garantido pela alma, a continuidade. Senão você fica patinando e não sai de canto nenhum. Então, esse tipo de percepção é muito, muito importante. O estado de presença, ou seja, quando as pessoas estiverem tomando banho, tome banho, sinta a água bater no corpo, use os 5 sentidos. Quando estiver se alimentando, experimente os 5 sentidos.
pratique um pouco de atenção plena, pratique um pouco de mindfulness no dia a dia. E aí, às vezes, não precisa tá cognitivamente, não, vou fazer uma prática de xamanismo, às vezes não precisa. Estado de presença, você passeia por várias abordagens. Você vai passear pelas constelações, você vai passear pelo xamanismo, você vai passear pelo mindfulness, ou seja, estado de presença é o que nós precisamos. É como se fosse a base da base de tudo. Nele eu consigo intuir. Então, se eu estou intuindo, eu já estou captando do campo que eu preciso. Mas eu preciso me colocar em estado receptivo para que eu possa usar da melhor forma isso. Isso é fantástico, Gabriel. Se a gente melhorasse a nossa capacidade de colocar nossos 5 sentidos no estado de presença, a gente não sofria as nossas conexões com o passado no presente. Quantas vezes você e eu não tomou decisões ou teve comportamentos disfuncionais e descontextualizados porque alguma coisa apertou um botão da gente, a gente fez um flashback num trauma do passado e aquele trauma do passado tomou conta da gente e a gente deu uma resposta no presente e aquilo não cabia naquela hora. Fez uma bagunça. Né? O problema virou maior ainda, porque eu não estava no estado de presença. Então acontece comigo, acontece com você, acontece com muitas pessoas. E a gente trabalha também com mindfulness, porque o programa Lotus é como se fosse um guarda-chuva. O programa Lotus oferece mindfulness, oferece enneagrama sistêmico, onde a gente integra as constelações com o enneagrama, oferece o coach xamânico, oferece tanto no universo de liderança, como no universo pessoal. Hoje, online, a gente está com um coach xamânico. Presencial, a gente tem ele também. Online, a gente deve, logo, logo, estar fazendo também algumas modalidades de mindfulness. No momento, a gente só tem o coach xamânico online. Mas, enfim, se eu tivesse de dizer para você, para mim também, porque eu falo para você, eu me escuto, e para todos que estão aqui, assim, gente, a gente precisa colocar a cabeça onde está o corpo. Porque é nesse momento que eu vou ressignificar o meu passado. E é nesse momento que eu vou construir a semente do meu futuro. Mas se eu não estiver no presente, eu vou para o meu passado e vivencio no presente o que aconteceu no passado. Ou eu vou para o futuro. Fica antecipando algo que não aconteceu, então. Qual é a estratégia que a gente pode ancorar? A respiração. Porque você só respira no presente. Então, se eu prestar atenção na minha respiração, automaticamente eu veio para cá. E aí, agora eu olho para o passado, aproveitando o aprendizado. Que eu posso fazer diferente do que eu não fiz. E no respirando agora, prestando atenção, eu olho para onde eu quero ir e vou fazer a pergunta: o que eu posso fazer agora para chegar lá? Então, eu quero dar ênfase a isso, porque a Universidade de São Paulo, a USP, ela fez uma pesquisa na pandemia. E o Brasil, no mundo, durante a pandemia, está em primeiro em ansiedade e segundo em depressão. Existem mais de 193 países no mundo, Gabriel. E o Brasil, na pandemia, está ocupando, foi uma pesquisa agora de março da USP, primeiro em ansiedade, segundo em depressão. Então, por isso que eu estou dando ênfase a isso. Se depressão é um excesso de passado e ansiedade é um excesso de futuro, então está faltando estado de presença. Então, quanto mais, seja onde você estiver agora, ou daqui a pouco, ou amanhã, ou depois, procure estar no que está acontecendo. Porque você vai poder regular suas emoções porque você está ali. E se vir uma emoção de 10 anos atrás, mas se você está presente, você diz: opa, peraí, deixa eu respirar aqui porque essa emoção não cabe nesse momento. Mas se você não tiver estado presente, você vai embora para lá. E me permita, eu sei que o Instagram está tá legal com a gente, né? Já passou aí, inclusive, mais de 1 hora.
Vou ver se ele deixa a gente dar uma metáfora aqui que eu gosto muito quando eu reúno. Eu tenho um grupo junto com a minha esposa, que é um grupo de autoconhecimento sistêmico, que a gente mantém ele continuadamente. Ele já tem 3 anos, então a gente se reúne presencialmente, mas nesse momento a gente migrou para um online e eu acompanho junto com a minha esposa no Zoom e a gente trabalha mais de 10 abordagens. E eu costumo dizer essa metáfora que eu vou falar aqui. Imagina o seguinte, imagine se uma pessoa bate na sua porta, certo? E aí você não conhece essa pessoa. Você vai querer saber o que essa pessoa quer na sua casa, não vai? E se essa pessoa não convencer você de entrar, você não deixa ela entrar. E ela vai embora, você faz de tudo para ela não entrar. Ok. Agora imagine se essa pessoa quiser entrar na sua casa e você não está em casa. Está na casa do vizinho do lado esquerdo ou do lado direito. Imagine lado esquerdo passado, lado direito futuro. Essa pessoa vai invadir a sua casa. Agora imagine que é a sua casa interna, aqui dentro de você. Você não está no aqui e agora, ou seja, não está em casa. Está no passado, que é na casa do vizinho do lado esquerdo, ou na casa do vizinho do lado direito, futuro. Essa pessoa que quer entrar na sua casa, imagine uma metáfora como um pensamento oportunista, que quer invadir sua mente. Uma emoção oportunista, que quer invadir seu cérebro límbico e tomar conta. Mas você não está em casa, então, assim como uma pessoa pode arrombar a porta, entrar pela janela, roubar seus bens preciosos e fazer uma bagunça na sua casa, o pensamento oportunista e uma emoção oportunista vai entrar na sua casa, que você não está aqui agora, vai mexer com toda a sua estrutura interna, você vai pirar, vai ficar mal, e você vai querer saber o que aconteceu e não vai saber mais, porque você não estava em casa. Então, estar no estado presente é estar em casa. E quando vem um pensamento que não cabe naquela hora, você diz, olha, pensamento, eu percebo você. Eu até dou as boas-vindas em outro momento, mas nesse não, porque eu estou gerenciando esse momento. Quando vir uma raiva, você respira profundo e diz assim, olha, raiva, eu sei que você está vindo forte por conta de algo lá atrás que aconteceu parecido com o que está acontecendo. Mas eu quero só a medida que me cabe nesse momento. Mas porque você está em casa, Gabriel? Mas se você não estiver em casa, cara, você pode pular no pescoço da outra pessoa, você pode dizer o que não era para dizer, você pode machucar uma pessoa, ferir uma pessoa, porque você está se conectando a todos os coex, ou seja, na psicologia transpessoal a gente aprende que coex é o termo que condensa as experiências. Então, você está ativando os coex que podem ser até da barriga da sua mãe, quando você estava lá, sabe? E sua mãe sentiu alguma coisa, você já começou de lá até o momento da sua vida. Então, estar em casa é estar aqui agora. Estado de presença. Aqui eu posso gerenciar o que sobe das minhas emoções, o que vem dos meus pensamentos e o que sai dos meus comportamentos. Isso é que eu acho fantástico. Que a gente propõe, quando pensar em coach xamânico, pense que não é o coach tradicional. Aquele que coloca meu mundo de ferramentas para você responder e tudo, para não. A gente está acionando outros canais internos que nós temos e que não usa no dia a dia. Usando potenciais e recursos que colocam a gente mais rápido nos processos de solução. A constelação estrutural usa o Steve Chase focado na solução, não nos problemas. Então, isso é que faz a gente perceber que existe um caminho do presente para o futuro. Mas se eu me enrosco no passado, nem o presente eu vivo. Olha que coisa bonita. É lindo isso, Gabriel. Eu agradeço você de estar oportunizando isso aqui, porque eu preciso escutar o que eu falo. Porque eu não sou melhor e nem pior que você. Entende? Então, eu sou igual a você. Gente que está procurando se desenvolver, se lapidar, que tem muita coisa para se trabalhar. Então, eu sou um ser humano que todo dia busca, de alguma forma, perceber aquilo que está disfuncional e vai consertar. Senão não fazia sentido eu estar aqui.
Então, eu erro, caio muito, emburaco quando não é para emburacar, tenho minhas questões que eu preciso trabalhar, crenças limitantes, tenho tudo isso. Mas a gente precisa saber qual o caminho que a gente escolheu. E no caminho a gente vai vendo como vai trabalhando isso. Então eu sou igual a qualquer um que está aqui, qualquer um que queira ouvir isso. Mas a busca é hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. No estado de presença, na filosofia Kaizen, vai fazer a gente ter o que entregar mais para o mundo. Mandela disse assim um dia no discurso dele, não há nada tão nobre você ficando achando que você não nasceu para brilhar. Não tem nada nobre nisso. Mas quando você oportuniza o motivo pelo qual você veio fazer, outras pessoas se conectam a você e agora você ilumina outras pessoas com a tua luz. Então, parabéns pelo que você faz. Sabe? Você é um ser humano que está conectado com a proposta da qual você coloca na sua empresa com alma. E eu só estou somando com isso. E conte comigo, estou à disposição. Eu acho que quando a gente faz coisa desse tipo, não existe a barreira geográfica, o espaço não é algo determinante, porque quando a gente trabalha com o campo distorce espaço e tempo. No campo não tem espaço e não tem tempo. Então, quando eu me conecto com você aqui, nós no campo estamos conectados. Não é a tecnologia e não é a distância geográfica que faz com que a gente perca a conexão de campo, a conexão quântica. A tecnologia viabiliza essa conexão quântica. Por isso que daqui para frente o paradigma de reunir grupos, reunir os colaboradores de empresas online para treinar, para capacitar, para fazer essas pessoas enxergarem coisas que não enxergam, é algo que não tem mais volta. Porque quando você está com um grupo, você entra numa frequência que você quebra espaço e tempo. Você conecta ao outro ali. Isso é que é fantástico. Agora, quem é que não vai se conectar? Aquelas pessoas que mantêm a crença limitante e preconceituosa que está distante. Quando eu abro minha mente, abro meu coração para encontrar o que está à disposição naquele momento, eu me conecto com força. E isso assim, você está de parabéns, meu irmão. Parabéns mesmo os seus convidados, sabe? O que você está fazendo é estar no 7º nível de consciência, segundo Richard Barrett, que é um consultor britânico que trabalha o 7º nível de consciência na liderança e nas empresas. Ele diz: servir é o maior propósito que a gente precisa ter intrínseco, porque é dessa forma que a gente realmente cumpre a nossa missão aqui. Fico muito grato por esse momento aqui com você. Quero agradecer a todos que entraram aqui. Tem Kainan, que ainda está aqui conosco. Sabe? Wagner Lima, Gabriela, Alex, pessoas que no meu dia a dia, de alguma forma, eu conheço. Pedro Lira. A Cornélia está aqui, eu não acredito. Cornélia está aqui escutando tudo isso. Cornélia comentou aqui, estava desde o começo com a gente, a Cornélia. Já fiz uma live com ela também. Cornélia, nossa treinadora aí de constelações, né? Constelações familiares, organizacionais e tudo que a gente acaba maravilha. Cornélia. Que maravilha. A Rosinha está aqui, a esposa de Kainan, ó. Caramba, eu não sabia que Cornélia estava aqui. Ainda bem que eu não sabia. Senão eu ia ficar assim, poxa, estou aqui falando coisa e a minha mestra aqui olhando, eu podia ficar constrangido e não sair metade do que eu disse. Cornélia, muito grata, tá? Muito grato. Eu e minha esposa, você sabe o carinho que nós temos por você. E a ideia do coach xamânico começou com você quando a gente perguntou
que a minha esposa tem essa linhagem indígena e a gente não estava conseguindo encontrar um xamã que pudesse dar algumas orientações. E você disse assim para a gente, mas espera aí, tem um Dídio e tem um Tecainã que é Alagoas. Oxê, aqui em Alagoas, Cornélia? Isso é. E você foi o canal que fez isso acontecer. E quando você fez o contato com o Tecainã sentiu e pediu que a você fosse para a aldeia aprender com ele a missão das plantas e passou 6 meses indo para lá. Em algum momento a você intuiu e disse assim, oxe César, Tecainã tem uma sabedoria imensa. Você nesse universo do coach, que saiu do coach mais tradicional e chegou no coach generativo. Eu estou nesse universo entre vocês dois. Por que a gente faz uma coisa nós três? Eu disse, rapaz, pergunta o Kainan se ele topa. Kainan topou e a gente foi para o movimento. Então, Cornélia, você faz parte disso. Então, muito grato por você dar o caminho e a gente ter esse contato fabuloso com o Kainan, com Rosinha, com os filhos dele, com o Dídio, com a aldeia que nos acolhe e com o Kainan que ensina muito. E a gente faz com que esses princípios a gente passe adiante, como eu estou passando aqui, como a gente passa por nossos clientes, quando a gente passa, onde a gente estiver. Isso é que é fantástico, sabe, Gabriel? Quando você está a serviço, sempre o universo vai conspirar a seu favor. E Carl Jung vai dizer, isso é uma grande sincronicidade. Incrível, incrível. Ó, a Cornélia escreveu que amo o coaching xamânico Tecainã, muito importante, tão maravilhosa. Ah, que incrível, querida Cornélia, queridos todos que estiveram aqui com a gente, Tecainã, turma do Cariri Chocó também, sua esposa aqui pelo programa Lotus, muito grato pela presença de todos. Meu amigo de coração, gratidão mais uma vez, profundamente sinta os meus abraços, a minha honra, a minha reverência, tudo que você trouxe aqui, gratidão mesmo, que a gente possa aí trilhar caminhos juntos, compartilhando experiências, aprendizados, trazendo uma mensagem positiva e levando isso, né, para mais e mais pessoas nessa linda missão de servir. Estou muito grato pela nossa amizade, por essa oportunidade aqui de aprender tanto com você, tantas coisas riquíssimas que você trouxe. Quem chegou agora, ou chegou depois da metade, a live vai ficar gravada aqui no Instagram, no nosso YouTube também. Conheça o trabalho do César, para quem não conhece. Conheça lá o site do programa Lotus, conheça o coaching xamânico, online, presencial. Quero muito fazer o presencial aí com vocês. Ah, você é bem-vindo. E você já falou que a sua esposa tem raízes aqui em Alagoas também. Eu lembro disso. Né? Então, numa oportunidade, venham para cá beber um pouco nessa fonte das etnias Cariri, Chocó, Funiô e nas abordagens que você respeita bastante, que são as constelações. Tenho certeza que você vai ter uma experiência fantástica, como qualquer outro também que tiver. É só fazer contato com a gente. Dá um abraço na sua esposa, tá? Eu sinto que... eu acho que ela, junto com você me falou da história lá de onde você veio, e esse movimento solo que você faz. E eu diria, assim como a minha esposa me dá apoio, e que eu talvez não tivesse feito algumas coisas, se ela não tivesse... Eu também acho, e até arrisco dizer, que você não estaria fazendo se também a sua esposa não tivesse aí. Né? Então, eu sou muito grata pela presença dela aí na tua vida, porque senão você não estaria fazendo isso. Aê! Que legal! Querido! Ah, que bom! Que bom! Que bom vê-la juntinho do Gabriel. Que coisa boa! Que maravilha! Com certeza. Um beijo no seu coração, um beijo para todos que estão aqui. Gratidão. Ok. Obrigado também, você do mesmo jeito. Meu irmão, gratidão mais uma vez. Muito feliz pela oportunidade, por tudo isso, pelo carinho enorme, pelo coração enorme, tudo isso que você trouxe. Me sinto muito honrado pela oportunidade, viu? Um grande abraço, uma ótima noite, um abraço para toda a família também. Até o próximo encontro. Amém. Fica com Deus. Arro!
Abraço, tchau. Tchau.